E agora é o momento da nossa conversa, hoje com o Tiago do Vale Gris. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, obrigado. O Tiago é biomédico. O que é Isso mesmo mesmo. biomédico? Biomédico é uma profissão muito ampla, né? Cuida de pessoas, cuida de saúde, mas o biomédico ele tem 33 áreas de atuação hoje, que vão desde análises clínicas, aqueles exames de laboratório, que todo mundo já fez em algum momento da vida, né? Até análise de alimentos, análises bromatológicas, biomedicina estética, que está muito na alta hoje, tem muito biomédico, né? Trabalhando com botox, com harmonização, e também consultório, que é a minha área, da fitoterapia, né? A parte da medicina natural, tratar as pessoas em consultório com suplementações, com a parte mais natural da saúde, né? Mas vocês fazem medicina? É biomedicina. 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 Isso, é um curso específico de biomedicina. Você escolheu isso por quê? Eu sempre quis cuidar de pessoas. Sempre quis cuidar de pessoas. Isso não é marketing? Não. Sempre quis cuidar de pessoas. Por que será que você teve essa vocação? Na verdade, até os meus 7 anos de idade, eu sempre fui muito doente, né? Fui uma criança que tinha bronquite asmática, então passei muito. Cidade pequena, eu sou paranaense. Ah, é? Né? Então, Clevelândia, Paraná, uma cidadezinha pequenininha. Eu acho que não sei se eu já não fui lá, Clevelândia. Ela é próxima a Pato Branco, lá né, nessa região do Paraná. Até os 7 anos de idade eu vivi lá. E lá não tinha plantão 24 horas. Né? Então eu me lembro que algumas vezes eu tive crises de bronquite à noite. Meus pais tinham que ligar para o hospital e você tinha que pagar uma consulta à noite para ir para lá, né? E às vezes a gente não tinha condições, veio de uma família muito humilde, né? E aquilo foi me trazendo um incômodo desde pequeno. Eu queria cuidar de pessoas, porque eu não queria que as pessoas passassem por aquilo que eu passava, né? E graças a Deus, depois dos 7 anos, eu não tive mais aquelas crises, quando a gente veio embora para Caxias. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria algo na área da saúde. Eu queria cuidar de pessoas, eu queria trabalhar com pessoas, eu queria melhorar a saúde das pessoas. E aí surgiu o curso de biomedicina, em 2011, aqui em Caxias. E eu fiz parte da primeira turma de biomedicina aqui de Caxias, da Serra Gaúcha. Não existia em nenhuma outra faculdade aqui da Serra o curso de biomedicina. Eu fiz parte da primeira turma de biomedicina, onde se formaram os primeiros biomédicos aqui da região. Então, eu descobri o curso, eu entendi o que o curso podia entregar, o que nós podíamos fazer para as pessoas e me formei em biomedicina. Veja, esse detalhe é interessante para que as pessoas também compreendam a si mesmas. Quando a gente fala de autoconhecimento, a nossa vocação, o nosso exercício da profissão, normalmente ele está ligado a emoções, a coisas que nós vivemos desde a infância. A pessoa não escolhe por nada. Isso mesmo. Ela escolhe porque existia uma história lá. Isso é importante que você veja. Por que você está trabalhando onde você está? Por que você escolheu o que você escolheu? E assim por diante. Porque tudo isso tem uma raiz histórica. E nessa questão de cuidar das pessoas, você cuida mais de quem hoje? Quem mais precisa do teu trabalho? Hoje eu atendo um público muito variado. Vai desde a criança, que eu recebo crianças no meu consultório, até o público mais idoso, né? Já aí na melhor idade, né? Então, a parte da fitoterapia, o biomédico trabalhando nesse cuidado, a gente cuida de forma integral. Então, eu sempre falo para o meu paciente que eu não trato sintoma. Chega alguém lá, doutor, eu tô com dor de cabeça. Eu não vou tratar só a dor de cabeça, eu preciso entender o que está causando aquela dor de cabeça. Qual que é o hábito desse paciente? Está dormindo bem? Está tomando água como deve? Como é que está a alimentação? Faz exercício físico? Então tudo isso a gente aborda, eu procuro abordar nesse público. Né? Desde a criança, entender os hábitos dessa criança até o idoso. Entender como o idoso é a melhor idade mesmo ou ele é uma forma de enganar? Porque eu acho que é. Se a pessoa vive bem, é a melhor idade. Mas alguns que não estão, talvez, vivendo bem, diz esse negócio de melhor idade aí não funciona, porque não é a melhor idade, a gente sente dor aqui, sente dor ali, fica limitado. Só para dar um destaque nisso, mas eu sei que quem vive bem é a melhor idade. Com certeza. Tudo depende, né? Eu sempre falo pro pessoal, até quando eu estou palestrando, tudo que a gente está fazendo hoje está impactando no nosso futuro. Então, a forma que nós estamos cuidando da nossa saúde hoje está impactando lá na terceira idade.
a forma que eu estou me cuidando hoje, que eu estou me alimentando hoje, que eu estou praticando exercício, que eu estou indo para uma academia fortalecendo musculatura, não é para ficar definido, bonito, estético somente, mas é para chegar lá com uma mobilidade melhor, com menos dores, conseguir chegar lá na frente, nessa melhor idade, que a pessoa vai estar aposentada, vai poder desfrutar da família, dos netos, dos filhos, com saúde. Com dor é difícil desfrutar tudo isso. Com certeza. E aqui, essa questão de ansiedade, depressão, problemas, aquilo que mais hoje as pessoas vêm buscar o trabalho de vocês, porque você está dentro de uma equipe, né? O que mais aparece? Hoje, com certeza, disparado, são quadros de ansiedade. Muita gente, aumentou muito, né? Pós a pandemia, principalmente no Brasil, a gente sabe que aumentou demais, né? Mexeu muito com o psicológico de todo mundo. Nós somos um povo que gosta muito do contato, né? De conversar, de abraçar, de estar perto. E a gente precisou, né, ficar num momento de isolamento, e isso disparou muito também as questões de ansiedade. A gente percebeu uma crescente muito grande, né, nisso, desde o jovem a pessoas com idade maior, mais avançada. O que tem interferido muito na questão de ansiedade que as pessoas passam despercebido? Parte intestinal. Muita coisa está relacionada com o intestino, inclusive questões relacionadas ao cérebro, à parte cerebral. Como é que é isso aí? Nós temos um eixo que nós chamamos eixo intestino-cérebro, né, via um nervo, que é um nervo vago, e eles se conversam o tempo todo. 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio que nos traz uma alegria no dia a dia, é produzido dentro do nosso intestino. Então, se o intestino não está funcionando bem, se a alimentação não está correta, isso pode desencadear quadros de ansiedade. Não é só relacionado ao fator psicológico, psicossocial, que também tem uma parcela disso. Sim. Mas o intestino está muito ligado com tudo isso. Tá, mas e aí, eu tenho que fazer o quê? Quem tem ansiedade por causa do intestino? Observar como é que está o intestino. Primeiro ponto, né? Os pacientes, eles dão risada quando a gente pergunta. Chega no consultório, a gente leva em torno de 1 hora e meia para atender cada paciente, e a gente pergunta tudo, inclusive sobre evacuação. Como é que está a tua evacuação? Tem gente que passa 2, 3, 4 dias sem ir aos pés e acha que isso é normal. Minha família é assim, meu pai é assim, eu sou assim, é genético. Não, o intestino não está bem, não está correto, tem algo errado ali dentro. E isso impacta. E você vai perguntar, como é que é a tua questão? Tu é uma pessoa mais ansiosa? Eu sou muito ansioso. Então isso acha normal, acha tá bom. Normal, eu sou ansioso, a minha família é assim. De família. Mas não, está muito relacionado com a parte intestinal. Então, observar, em casa a pessoa pode observar, poxa, eu não estou indo aos pés todo dia, tem coisa errada. Nós fomos programados para ter evacuações todos os dias. Diária, até 2 vezes ao dia é considerado normal. Como é que é os formatos das fezes, muito líquida, diarreica, que a gente fala, não é normal. Fezes muito ressecadas, não é normal também. Tem coisa errada ali no intestino. Sente estufamento, eu almocei, nossa, parece que a barriga estufa, dá aquele sono após a refeição, parece que o dia não rende na parte da tarde. Sintomas que talvez o intestino não esteja funcionando. Tá, e aqui, qual é a orientação agora prática para quem está nesse pé aí? Prática. Vamos lá. Porque a pessoa percebe que está assim, ela nem se dá conta. É minha família. Sempre fui assim. As pessoas justificam tudo, na verdade, né? Para começar a regularizar isso aí. Primeiro ponto, e eu acredito que é o mais fácil e é o que eu mais bato na tecla no consultório. Às vezes é 1 hora falando sobre isso para realmente explicar para o pessoal. Começando pelo básico, barato e acessível. Água. Água? Então, eu vou tomar. A minha já terminou aqui, a tua ainda não começou. Tá ali, não comecei a tomar. Mas água é o ponto crucial e fundamental. E quando a gente fala em água, todo mundo pensa que é 2 litros. 2 litros. Mas quem foi que falou que é 2 litros? Pensando em água, existe um cálculo que nós fazemos e que você pode fazer em casa, que é em torno de 35 a 45 ml de água por quilo corporal, para que o intestino consiga funcionar e entregar as funções que ele foi designado. Ajustando isso, muita coisa no organismo começa a melhorar
de forma quase que instantânea. Aí tem pessoas que vão me dizer, mas Thiago, eu peso daqui a pouco 100 quilos, eu tenho que tomar 4 litros de água, você está me falando? É isso mesmo. Para o corpo conseguir entregar tudo aquilo que ele está programando. Muito do nosso corpo é água. 60% do nosso cérebro é água também. E parece que também emagrece, né? Ajuda muito a desinchar, a emagrecer. Eu brinco às vezes com as minhas pacientes, né, que chega lá e quer tomar suco detox, chá detox, não sei o que lá detox. Ajuda, tudo isso pode ajudar, claro, mas se não tomar água não resolve. É como eu entregar uma pia cheia de louça para lavar. Como é que você faz na tua atitude de água? De manhã você vai com a garrafinha? Como é que é? Exatamente. O que eu faço e eu recomendo para os meus pacientes? Acordou? A primeira coisa, antes de ir para a xícara de café, um copo de água. 250 ml você já resolve ali. Eu né? faço isso. Um copo de água, se conseguir 2, às vezes acorda com a boca mais seca, né? Com um pouco mais de sede, toma 2 copos. Você já tem ali 500 ml de água, hidratando o corpo, descendo para o intestino, antes do café. Né? Até porque levantar e tomar a primeira xícara de café logo quando acorda não é bom para o nosso corpo. Você tem um efeito rebote depois, que na saída da cafeína pode dar um sono na parte da tarde. Para o gaúcho que toma chimarrão, também água antes. Água antes. Levanta, enquanto a água está esquentando lá e vai preparando o chimarrão, toma 2 copinhos de água. Né? 1 a 2 copinhos, pode ser em temperatura ambiente, não precisa ser morna, né? Se quiser ser morna não tem problema, mas temperatura ambiente já ajuda. Eu costumo fazer isso, 2 copos de água logo quando acordo e depois uma garrafinha, né? Para cima e para baixo tem que ter uma garrafa. Porque eu me conheço, eu, Thiago, me conheço, então eu sei que se eu não tiver uma garrafa comigo, eu não vou tomar. Eu tô longe do copo, eu não vou pegar, levantar e pegar o copo, né? Então a gente tem que ter uma garrafinha sempre perto ali, então eu sempre recomendo. Quer ajustar a água? Começa com uma garrafa de água. Né? Uma garrafinha carregando para cima, aonde você for tem que estar acessível. Se não tiver, eu conheço as pessoas, eu sei que você não vai levantar e vai lá no filtro para tomar. E aí você consegue ajustar dessa forma. Né? Sempre, o segredo é ter a água. A água é uma, e depois a alimentação. Alimentação dá para comer qualquer coisa em qualquer hora, é isso? Na verdade não é bem assim, todo mundo acha. Eu sempre digo que pode-se comer de tudo, mas não o tempo todo. Né? Então a gente pode comer de tudo, mas não o tempo todo. De tudo, o que é de tudo? Porque de tudo é um salgadinho. As pessoas às vezes acabam julgando um alimento e dizem, esse alimento pode causar tal doença. Um alimento isolado, não. Em algum momento. Porque todo mundo tem um convívio social. Então, por mais que a minha alimentação ela seja natural, ela seja saudável, em algum momento eu vou estar numa confraternização com a família. E eu vou ter que comer um pudim, comer um salgadinho, ou estou numa festa de aniversário, e o convívio social é importante também. Com certeza. A gente não pode ser a pessoa chata que não vai querer comer nada, porque eu sou saudável, todo mundo vai... E vai destacar lá, isso aí eu não como nada, porque eu sou A gente tem que aproveitar o momento também, né? Mas, assim, alguns alimentos, eles prejudicam muito a parte intestinal. Né? Então, por exemplo, a bebida alcoólica, né, diariamente, tem pessoas que tomam todo dia, ou mesmo que não tome todo dia, mas chega no final de semana e dá uma pancada na bebida alcoólica, né? Acaba passando consideravelmente o consumo, você agride demais a parede intestinal. Certo. Então, a permeabilidade, a absorção do intestino, ela é muito prejudicada nisso. A própria cafeína em excesso, né, no dia a dia, tem gente que toma muito café, agride a parede intestinal. Né? A medicação mesmo, algumas medicações, alguns medicamentos para dor, que a maioria das pessoas está com uma dorzinha de cabeça, vai na farmácia, compra um medicamento e toma. E aí nunca resolve a dor de cabeça, está sempre tomando aquele remédio corriqueiramente. Agride a parede intestinal também, né? Um medicamento sem prescrição agride a parede intestinal. Então a pessoa que eu sempre falo que o segredo para o intestino funcionar direitinho é a água e uma alimentação tem que ser alimento de verdade. De verdade, arroz, alimento de verdade. Feijão, carne, salada em boa quantidade. O ideal para o nosso intestino funcionar bem, falando de alimento, nós precisaríamos de pelo menos 500 gramas de salada ou frutas por dia. Pelo menos isso. 500. Né? 500 a 600 gramas por dia. Porque aí você tem uma quantidade de fibras boas para o intestino, ajuda a restaurar a microbiota, que são aqueles bichinhos lá do intestino, né? Os micro-organismos que estão lá dentro do intestino. Tem os bons e os ruins lá dentro. Certo. Então, quanto mais natural possível for a nossa alimentação, melhor é para o nosso organismo, para o nosso corpo. Em alguns momentos eu posso sair um pouco fora disso, em alguns momentos muito pontuais, sim.
né? Isso não vai trazer uma consequência grande para o organismo. Nessa questão do intestino, há tempo atrás faleceu a Preta Gil. Quando acontece uma coisa assim com os artistas, então a televisão vai atrás, como é que foi essa doença, por que essa doença? E isso é relacionado à alimentação, ao intestino e assim por diante. O que as pessoas falham para deixar, por exemplo, que um câncer apareça? A pessoa não foi dando atenção ao seu corpo, às manifestações, aos sintomas do corpo, achava, é normal, vou tomar um remedinho aqui para acalmar, depois amanhã já está bem, mas a doença se instalou. As pessoas falham muito na prevenção, exatamente isso que o senhor falou, né? As pessoas ignoram alguns sintomas ou ignoram mesmo fazer exames de rotina. Então ignora fazer uma bateria de exames pelo menos uma vez ao ano para ver como é que está o corpo. Ignoram até algumas questões de família, né? Então questão genética, principalmente envolvida com câncer, tem que cuidar também, entender o histórico e os hábitos, né? Hábitos do dia a dia, questões emocionais também estão muito ligadas ao câncer, né? Então às vezes a gente acaba pegando algum caso que faleceu lá uma senhorinha, que estavam casados há 60 anos, 50 anos, a senhora faleceu, ficou o senhorzinho, né? Ali 6, 7 meses aparece um câncer, ele falece também, porque sentiu muito aquela perda, não conseguiu lidar com aquele luto. Então já tem alguns estudos caminhando, né, nessa direção do fator emocional estar muito relacionado com a parte também do câncer, né? E falando de intestino, o nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, hoje ele é um dos estados que quase lideram o ranking de câncer coloretal e até intestinal. Por que será? Muito pela nossa alimentação. Carne? Muita carne. Churrasco? Churrasco, a carne vermelha. Não que ela faça mal, como a gente falou, o equilíbrio é o ideal. Mas o problema é que nós comemos todo dia, né? Uma carne vermelha em excesso, um churrasco em excesso. Então ela é uma proteína que ela demora a ser absorvida, ela demora um pouco mais no trânsito intestinal, crescem algumas bactérias ali que não deveriam crescer, principalmente se o intestino não está regulado, e isso deixa o ambiente propício, né, para ficar mais frágil para um possível desenvolvimento de câncer nessa região, até mesmo se já tem essa fragilidade genética, né, já tem um histórico na família, e aí a pessoa acaba deixando de controlar a alimentação, deixando de entender fatores emocionais e acaba ignorando. Quando vê, apareceu. Mas isso já estava sendo construído há muito tempo no organismo. Então, a prevenção é o principal, é o cuidar realmente da saúde. E quando você diz para o paciente, olha, eu não trato o sintoma, eu trato sempre a causa, pelo menos física, né? Porque, claro, você trabalha dentro das causas físicas. O que você orienta também para todas as pessoas? Tem algum fitoterápico, algum suplemento que assim você diz, é importante esse aqui? Para todas as pessoas deveriam tomar. Porque nós trabalhamos também com terapia e a gente diz assim, todas as pessoas deveriam fazer terapia. Todos. Com certeza. Porque é o autoconhecimento, é o equilíbrio das forças emocionais internas e assim por diante. E você? Eu recomendo, né, cuidar da alimentação, então isso é importante e daqui a pouco precisa sim de uma orientação de um bom nutricionista. As pessoas têm preconceito com o nutricionista, assim como tem com os terapeutas, né? Mas todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo precisa ter um bom acompanhamento nutricional. Falando de suplementação, a nossa alimentação no dia a dia ela é muito pobre, né, no quesito de ômega 3. Então, o ômega 3 ele é um suplemento que, na minha visão como profissional, teria que ser usado pela maioria da população, né? Então, o ômega 3 ele ajuda muito na parte intestinal, ajuda muito na parte cerebral, né? E o ômega 3 tem que tomar, teria que ser um por dia? Porque é aquele gosto de peixe, tem uns que dão, né? Depende muito do tipo do ômega 3, né? Se aqueles baratos de farmácia e aqueles caros também tem que cuidar, porque muitas vezes... O segredo do ômega, eu sempre recomendo o horário. Porque se a pessoa toma ele, por exemplo, pela manhã, vai dar gosto de peixe, né? Vai ficar aquele refluxo, aquele gosto ruim. Ômega 3 sempre próximo ao almoço.
Ah, certo. Então, um pouquinho antes do almoço, toma ali, depende muito de cada composto, quanto tem, né, em cada ômega 3, mas geralmente é de 3 a 4 cápsulas, né, a dose ideal para o dia. Então vai tomar ali antes ou depois do almoço. Então sempre próximo a uma refeição mais gordurosa, mais pesada, que é aquela refeição do almoço, e evita esse refluxo, esse gosto de peixe. Não fica o dia todo com esse gosto de peixe, né? Certo. Então o segredo é não tomar de estômago vazio, né? Ou pela manhã, ou meio da tarde, sempre próximo ao almoço, é um dos melhores horários. Além do ômega 3? Além do ômega 3, uma planta que eu gosto muito e eu sempre recomendo para os meus pacientes é a cúrcuma. A cúrcuma? A cúrcuma ela é maravilhosa. É para que a cúrcuma? Um anti-inflamatório natural. Então ela ajuda muito a desinflamar, a reduzir dores, né? Então a cúrcuma ela é incrível. O bom se conseguir comprar ela em cápsula, porque aí a gente consegue ter uma absorção no organismo muito boa. Porque a cúrcuma, aquela em tempero que nós compramos e nós usamos na casa, ela também funciona, mas a gente teria que usar uma quantidade muito grande para o corpo poder absorver e trabalhar como um tratamento preventivo. Certo. Agora, comprar uma cúrcuma em cápsula, mandar manipular, isso qualquer farmácia de manipulação pode fazer, não precisa de prescrição, ela não tem uma contraindicação, então a cúrcuma ela é muito tranquila, né? Para chegar, pede uma orientação para o farmacêutico, ele vai te passar uma cúrcuma em dosagem ali. Ômega e cúrcuma e tem mais um só? Ômega, cúrcuma e para quem precisa dar uma melhorada na memória, né? Tá sentindo a memória cansada, aqueles lapsos de memória que a gente chama de névoa de memória, né? Onde é que eu coloquei a chave do carro? Será que eu desliguei o gás? Onde é que eu coloquei o celular? Que isso vem de um cansaço mental mesmo. Um suplemento que a gente gosta muito que é a coenzima Q10. Coenzima Q10. Coenzima Q10, também muito acessível, tem em praticamente toda a farmácia de manipulação e até farmácias convencionais, né? E ela ajuda muito o paciente, né? Quando você começa a suplementação com coenzima Q10, sente praticamente instantâneo a melhora. Ela melhora muito o foco, a concentração, não deixa agitado, né? Porque na questão de memória a gente não pode dar um suplemento que vai deixar a pessoa mais focada, mas também agitada e não resolve. Sim. A coenzima Q10 ela é um aminoácido natural, nós produzimos a coenzima Q10, mas com o passar dos anos essa produção ela vai diminuindo. Então a gente precisa suplementar e ela dá uma diferença muito grande. Tiago do Vale Gris, conversei com o Tiago, Dr. Tiago, biomédico, fisiologista do esporte, fitoterapeuta. Muito obrigado por nos ajudar a pensar essas coisas de saúde, saúde integral, saúde que olha também, na verdade, as causas dos sintomas. Que Deus te abençoe, abençoe o teu trabalho. Amém, amém. Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar e conversar sobre saúde, né? Preventivo é muito bom. Muito obrigado mesmo.